A história que comoveu o coração do Papa Francisco começa com uma pequena e simples carta. Uma criança que visitou o Vaticano decidiu deixar algo que, à primeira vista, poderia parecer apenas um pedaço de papel. Mas o que estava dentro tinha o poder de tocar até as maiores autoridades. Essa carta não era apenas palavras, era uma expressão de fé pura e infantil, que não conhece limites ou dúvidas. E foi essa fé que fez o Papa Francisco, um homem que diariamente encontra milhares de pessoas, parar por um momento para ler aquelas poucas frases. Por que essa história é tão importante? Porque ela mostra que a fé não precisa ser complicada. Não são necessárias grandes palavras, discussões teológicas ou reflexões profundas. Às vezes, basta um coração sincero de uma criança para nos lembrar do que realmente importa. São as crianças que têm essa incrível capacidade de nos mostrar adultos como pode ser simples confiar em Deus. O Papa Francisco, ao ler essa carta, não apenas se emocionou. Ele nos mostrou a todos como é importante ouvir aqueles que parecem menos significativos, porque é frequentemente em suas palavras que se esconde a maior sabedoria. Não é por acaso que Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas". Elas têm algo que nós, adultos, muitas vezes perdemos: a pureza de intenções e a falta de medo de mostrar suas emoções. E agora, pense por um momento. Como seria se todos nós pudéssemos simplesmente confiar em Deus? Sem perguntas desnecessárias, sem buscar constantemente respostas que nunca são suficientes. Essa história nos lembra que a fé não é apenas uma questão de razão. É, acima de tudo, uma questão de coração. E aqui chegamos a outro ponto importante: o papel de Maria em nossas vidas. Maria, mãe de Jesus, é o exemplo perfeito de como se pode confiar plenamente em Deus. Ela não questionou, não duvidou, não buscou explicações. Ela simplesmente disse sim. E esse sim mudou tudo. Não é assim que funciona a fé de uma criança, sem hesitação, sem medo, com a convicção total de que Deus sabe o que faz. Maria nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força se confiarmos. E essa história da carta no Vaticano é como um eco dessa mesma verdade. A criança, ao escrever ao Papa, não se perguntou se suas palavras tinham significado. Simplesmente confiou que seriam ouvidas. E é por isso que essa história é tão importante para nós, adultos. Porque nos lembra que a fé não é apenas algo de que se fala na igreja. É algo que deve estar presente em nossa vida cotidiana, em nossas decisões, em nossos relacionamentos, em nossas dificuldades. Assim como a criança confiou no Papa, nós devemos confiar em Deus. E agora, pense em quantas vezes nós mesmos buscamos respostas complicadas para perguntas simples. Quantas vezes nos perguntamos se nossas orações são boas o suficiente, se nossos pedidos são importantes o suficiente. Essa história mostra que Deus não precisa de nossas grandes palavras. Ele precisa do nosso coração sincero. E aqui chegamos ao ponto crucial. A fé não é apenas uma questão de rituais religiosos ou discussões teológicas. É, acima de tudo, um relacionamento com Deus, que nos ama, e com Maria, que é nossa mãe e guia. É esse relacionamento que nos dá força para superar os momentos difíceis e nos alegrar nos bons. O Papa Francisco, ao ler essa carta, nos mostrou o quanto é importante não perdermos essa confiança infantil, porque é ela que faz nossa fé estar viva. É ela que nos permite encontrar esperança mesmo nos momentos mais difíceis. E agora, pense em quantas vezes nós mesmos perdemos essa confiança. Quantas vezes permitimos que nossas dúvidas e medos nos impeçam de ver o que realmente importa. Essa história nos lembra que a fé não é apenas algo que temos.
é algo que nos guia, algo que nos dá força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. E aqui chegamos ao último, mas não menos importante ponto: o papel de Maria em nossas vidas. Maria, mãe de Jesus, é para nós um modelo de fé e confiança. Ela nos mostra como podemos confiar plenamente em Deus, mesmo quando a situação parece desesperadora. E é o exemplo dela que deve nos inspirar a confiar em Deus em qualquer situação. Essa história da carta no Vaticano é como um pequeno lembrete dessa grande verdade. Porque a fé não é apenas algo de que se fala, é algo que se sente, algo que nos transforma, e é essa transformação que é mais importante. Por isso, da próxima vez que você sentir que sua fé está fraca, lembre-se dessa história. Lembre-se de que Deus não precisa de grandes palavras. Ele só precisa do seu coração sincero, e é esse coração que tem o poder de mudar tudo. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, muitas vezes vemos caos, incerteza e dificuldades. Mas a história desta criança nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar luz. Essa luz é a fé, a mesma fé que guiou Maria quando ela estava ao pé da cruz de seu filho. Ela não o abandonou, mesmo quando tudo parecia perdido. E é essa fé que deve ser nosso guia quando sentimos que estamos perdendo o chão sob nossos pés. Você já se perguntou por que Deus fala tanto sobre crianças? Porque elas têm algo que nós, adultos, muitas vezes perdemos: a capacidade de confiar incondicionalmente. Essa confiança é a chave para a verdadeira fé. Não precisamos entender tudo, não precisamos ter respostas para todas as perguntas. Basta perceber que Deus está conosco, mesmo quando não o vemos. O Papa Francisco, ao ler esta carta, nos mostrou o quão importante é não perdermos essa confiança infantil. Porque é ela que faz com que nossa fé seja viva. É ela que nos permite encontrar esperança mesmo nos momentos mais difíceis. E a esperança é algo de que o mundo precisa hoje mais do que nunca. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo dessa esperança. Ela não apenas acreditou no que parecia impossível, ela confiou em Deus em cada momento de sua vida. E é o exemplo dela que deve nos inspirar a confiar em Deus em qualquer situação. Porque a fé não é apenas sobre palavras, é, acima de tudo, sobre ações. Você se lembra de quando Jesus disse que precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus? Isso não é por acaso. As crianças não têm tantas dúvidas, tantos medos, elas simplesmente acreditam. E é essa fé que as mantém tão próximas de Deus. Nós adultos, muitas vezes esquecemos dessa simplicidade. Procuramos respostas complicadas, quando bastaria confiar. Essa história da carta no Vaticano é como um pequeno lembrete dessa grande verdade. Porque a fé não é apenas algo sobre o qual falamos. É algo que sentimos, algo que nos transforma. E é essa transformação que é mais importante. Por isso, da próxima vez que você sentir que sua fé está fraca, lembre-se dessa história. Lembre-se de que Deus não precisa de grandes palavras. Ele só precisa do seu coração sincero. Agora, pense em quantas vezes nós mesmos perdemos essa confiança. Quantas vezes permitimos que nossas dúvidas e medos nos impeçam de ver o que realmente importa. Essa história nos lembra que a fé não é apenas algo que temos. É algo que nos guia, algo que nos dá força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo de fé e confiança. Ela nos mostra como podemos confiar em Deus plenamente, mesmo quando a situação parece sem esperança. E é o exemplo dela que deve nos inspirar a confiar em Deus em qualquer circunstância. Porque a fé não é apenas sobre rituais religiosos ou discussões teológicas. É, acima de tudo, sobre relacionamento, um relacionamento com Deus, que nos ama, e com Maria,
que é nossa mãe e guia. É esse relacionamento que nos dá força para superar momentos difíceis e celebrar os bons. O Papa Francisco, ao ler essa carta, nos mostrou o quão importante é não perdermos essa confiança infantil, porque é ela que faz com que nossa fé seja viva. Agora, pense em quantas vezes nós mesmos buscamos respostas complicadas para perguntas simples. Quantas vezes nos perguntamos se nossas orações são boas o suficiente, se nossos pedidos são importantes o suficiente. Essa história nos mostra que Deus não precisa de nossas grandes palavras. Ele só precisa do nosso coração sincero. E é aí que chegamos ao ponto central. A fé não é apenas sobre rituais religiosos ou discussões teológicas. É, acima de tudo, sobre relacionamento. Um relacionamento com Deus, que nos ama, e com Maria, que é nossa mãe e guia. É esse relacionamento que nos dá força para superar momentos difíceis e celebrar os bons. Não é assim que funciona a fé de uma criança? Sem hesitação, sem medo, com a plena convicção de que Deus sabe o que está fazendo. Maria nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força se confiarmos. E essa história da carta no Vaticano é como um eco dessa mesma verdade. A criança, ao escrever ao Papa, não se perguntou se suas palavras tinham significado. Simplesmente confiou que seriam ouvidas. E é por isso que essa história é tão importante para nós, adultos, porque nos lembra que a fé não é apenas algo sobre o qual falamos na igreja. É algo que deve estar presente em nossa vida cotidiana, em nossas decisões, em nossos relacionamentos, em nossas dificuldades. Assim, como a criança confiou no Papa, nós devemos confiar em Deus. Agora, pense em quantas vezes nós mesmos perdemos essa confiança, quantas vezes permitimos que nossas dúvidas e medos nos impeçam de ver o que realmente importa. Essa história nos lembra que a fé não é apenas algo que temos, é algo que nos guia, algo que nos dá força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. E é aí que chegamos ao último, mas não menos importante ponto: o papel de Maria em nossas vidas. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo de fé e confiança. Ela nos mostra como podemos confiar em Deus plenamente, mesmo quando a situação parece sem esperança. E é o exemplo dela que deve nos inspirar a confiar em Deus em qualquer situação. Essa história da carta no Vaticano é como um pequeno lembrete dessa grande verdade. Porque a fé não é apenas algo sobre o qual falamos, é algo que sentimos, algo que nos transforma. E é essa transformação que é mais importante. Por isso, da próxima vez que você sentir que sua fé está fraca, lembre-se dessa história. Lembre-se de que Deus não precisa de grandes palavras, Ele só precisa do seu coração sincero. Reflexão final. A fé não é apenas sobre palavras ditas na igreja ou orações feitas em momentos difíceis. É algo muito mais profundo. É um relacionamento que nos molda, nos guia e nos dá força. A história da criança que deixou uma carta no Vaticano nos lembra que Deus ouve cada um de nós, não importa quão pequenas ou simples nossas súplicas possam parecer. Maria, a mãe de Jesus, nos mostra como confiar em Deus plenamente, mesmo quando tudo parece difícil. Que essa história nos inspire a confiar em Deus com a simplicidade e a sinceridade de uma criança. Porque é nessa confiança que reside a verdadeira força da nossa fé.